No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre saúde feminina. É uma doença, né, que eu tenho, né, porque infelizmente essa doença ela vai e volta e ela traz uma certa uma dificuldade para mulheres engravidar, ou seja, a mulher fica com a infertilidade. Mas eu vou estar explicando melhor sobre isso aqui no vídeo. E se você tem interesse, né, quer saber mais sobre o assunto, continua nos assistindo, deixe muitos likes, compartilhe e se inscreva aqui no canal, tá bom? Para nos ajudar na divulgação do nosso trabalho, tá bom? E quando eu tinha 14 anos, né, eu era bem mocinha ainda, eu menstruei, né, pela primeira vez. E dos 14 anos até os 15 anos, eu menstruava de um mês sim e um mês não. Então foi assim durante um ano, um mês sim, um mês não, eu menstruava. Quando eu fiz meus 15 anos, eu parei de menstruar totalmente. Quer dizer, na verdade eu menstruava uma vez no ano. E tinha ano que era 2 vezes no ano. Tipo assim, eu ficava 8 meses sem menstruar e menstruar. 9 meses, aí vinha. E quando eu fiz 19 anos, né, eu fiquei grávida da minha primeira filha. E, assim, não sei como, né, que eu fiquei grávida porque eu não menstruava, então era algo assim muito difícil para ficar grávida. E aí veio minha primeira filha, depois de 1 ano e meio eu tive a minha segunda filha. A menstruação ficou um pouquinho mais regulada depois da primeira gravidez. E quando a segunda filha nasceu, aí eu comecei a tomar remédios, mas os remédios sempre me faziam e me fazem mal até hoje. E aí fiquei um tempo, né, assim, mas eu sempre quis ter mais filhos, sempre quis ter um outro, no caso, um menino, né? E aí o tempo passou, os anos se passaram, eu naquela luta, tenho mais um ou não. E o mais interessante, gente, é que toda vez que eu via uma mulher grávida ou um bebê com a mãe, eu ficava muito deprimida. Eu queria muito engravidar, mas eu não conseguia engravidar. Aí o pai das meninas, né, porque quem não sabe, eu estou no meu segundo casamento, o pai das meninas falou, vamos tentar. Aí quando ele falou, vamos tentar, eu fiquei toda feliz, né, tá, vamos tentar mais um filho, quem sabe vai vir um menino, né. Aí, gente, eu fui no médico, né, e falei, doutor, quero engravidar. Aí ele falou, então vamos fazer alguns exames, né, porque tem muito tempo que você tá tentando e não consegue e tal. E eu fiz uma série de exames, exame de sangue, exame de rotina, eu fiz ultrassom, vários exames. E aí eu descobri que eu tinha SOP. Só que aí, pessoal, o médico, quando ele me falou que eu tinha SOP, na época eu não estava muito preparada para saber o que era, eu não estava preparada para ele me dizer que eu não ia ter filho mais. Então, ele me falou, eu fui para casa e ficou por isso mesmo. Depois de um tempo eu voltei no outro médico, né? Os dois são ginecologistas, eu voltei nesse outro médico. E aí ele... Não, minto. O primeiro médico disse assim, você tem folículos. Folículos, tá. O que é isso? Ele falou assim, toda mulher tem isso. Toda mulher tem folículos. E eu lembro que no ultrassom que eu fiz, na tela, assim, do computador, não sei, do lado do ultrassom, eu via uma tela toda preta com os buracos, sabe, assim, uns buracos na tela e tudo. E eu olhei aquilo e eu achei meio estranho. Mas eu era muito nova na época, eu tinha 20 e poucos anos ainda, uns 26, 27 anos mais ou menos. Então eu não entendia muito bem as coisas e tal. E aí, eu perguntei ao médico, doutor, eu vi isso na tela. Ele falou, não, isso é folículos, é normal, toda mulher tem. Beleza, fui embora pra casa. E aí, voltei no segundo médico, aí o médico falou que eu tinha SOP. Ele deve ter falado algumas coisas lá que eu não entendi nada, que entrou no ouvido e saiu no outro, e eu fui pra casa. Aí se passaram 1 ano. Durante esse período, assim, de 1 ano, gente, eu tinha muita dor abaixo do umbigo, na barriga. Muita dor e tava tendo muita hemorragia.
Porque eu vou explicar o que é o SOP, tá, gente? Detalhadamente pra vocês. Primeiro eu só tô explicando o que aconteceu comigo pra me chegar a falar sobre o SOP. Então, o que aconteceu? Eu tinha muita dor, muitas cólicas, muita hemorragia, sabe? Mas muita mesmo. E quando eu voltei no médico, nesse segundo médico que eu fui, eu tava tendo hemorragia assim de 15 dias. Eu tinha hemorragia 15 dias, ficava 15 dias com aquela hemorragia, aí ela acabava, aí dava um prazo assim de uns 20, 25 dias, ela descia de novo, 15 dias sangrando. Então tava fora do normal, que era coisa que não acontecia comigo. Só que geralmente a minha menstruação ela fica entre 6 a 7 dias, 8 dias, toda vez que vem. E aí, e muita dor. E às vezes quando eu tô sentada, isso é desde lá de trás, tá? Não é só de agora não. Eu tô sentada, quando eu levanto eu sinto uma dor muito forte na barriga. E minha barriga é muito inchada, sabe? Eu tenho a barriga muito inchada. Então, aí o que acontece, pessoal? Eu voltei nesse segundo médico, né? Voltei nele. E aí eu fui falar com ele o que estava acontecendo e tudo mais e tal. E ele falou comigo assim, porque o médico, gente, esse segundo médico, ele era bem grosso, sabe? Ele bem grosso, aí ele virou pra mim e falou assim, eu não já te falei que você tem SOP? Aí eu regalei um olho desse tamanho pra ele. E aí ele virou pra mim e falou, eu falei com ele assim, mas o que é isso, doutor? Aí ele falou comigo assim, SOP é síndrome dos ovários policísticos. Você agora é estéril, você não pode ter filho mais. E eu fiquei assim, meio assim e tal. E nesse tempo eu acho que eu já estava preparada para ouvir o que ele tinha para me falar. Eu já estava mais tranquila e tudo. E aí, naquela tentativa, né, querendo ter filho e tudo mais, mas aí ele explicou e tudo e eu fiquei mais atenta do que ele estava falando. E aí ele foi me falar, né, que eu não poderia ter filho mais, que eu estava estéril e tudo. Eu falei, doutor, mas como que eu posso estar estéril se eu já tenho 2 filhas? Ele falou assim, mas isso acontece, né, com muitas mulheres e pelo fato de você não ter menstruado muito bem, né, que você quase não tinha menstruação durante a sua adolescência e tudo, e agora ver essas hemorragias, é um sinal de que você realmente tem esse problema. E aí, gente, tá, aí depois eu vou explicar pra vocês o que é SOP, tá? Eu tô com minha colinha aqui, tá, gente? Eu vou ter que ler algumas coisas pra explicar pra vocês, porque eu não sou médica, então assim, eu procurei saber, tá? Melhor pra me explicar pra vocês, porque eu acredito que muitas mulheres devem ter, muitas mulheres estão tentando engravidar e não tá conseguindo, e não sabe por quê, ou muitas mulheres têm hemorragia e não sabem por quê. A hemorragia vem de vários fatores, né? Várias doenças. Não vou falar, nem vou tentar falar os nomes, porque tem nomes difíceis para falar, então não vou tentar falar. Mas eu vim falar hoje sobre o SOP, que é um problema que eu tenho e que eu acredito que milhares e milhares de pessoas têm, tá? Então eu tô aqui com minha colinha, vou falar, vou explicar e depois eu vou falar como que eu me tratei, tá? Aliás, o que eu tomei na época, né, que o médico falou, se você quer engravidar, você vai tomar isso. Então depois eu vou falar pra vocês o que eu tomei, tá bom? Bem, nada mais, nada menos, né, o SOP é uma síndrome dos ovários policísticos. Os ovários, ele tem um líquido, né, ele é um líquido que dá ali e por isso que forma esses folículos, esses policísticos aí, esse cisto, né, porque é um cisto. Gente, entre 10 e 15% das mulheres tem esse problema, né? Entre a idade reprodutiva, são afetadas pela síndrome dos ovários policísticos, um distúrbio hormonal, é um distúrbio hormonal, que provoca o inchaço dos ovários e a consequente aparição de bolsas, ou seja, cistos no local, o que interfere tanto na frequência quanto na qualidade da ovulação feminina. Estes cistos provocam alteração na atividade ovariana e são os causadores de cerca de 30% dos casos de infertilidade feminina. Ou seja, foi o que aconteceu comigo. O médico falou que eu estava infértil, que eu não ia ter filho mais. E isso, gente, eu estava com
uns 28, 29 anos mais ou menos, quando eu voltei nele, né, no médico, e ele falou que eu não poderia ter filho mais, que eu tava infértil. E ele falou, e uma coisa assim que na época me deixou chateada, foi que ele falou assim, você tá velha, você já está velha, né, com 30 anos você já tá velha. Porque os tecidos, ovários, tudo que existe dentro da gente vão envelhecendo, né, então... E também porque desde quando a gente nasce, principalmente a mulher, desde quando ela nasce até ela morrer, é o tempo do ovário. É o tempo do... Não, isso vai aparecer. Aí, por exemplo, quanto mais tempo a pessoa demorar para engravidar, mais tempo ela vai demorar, mais ela pode ter a possibilidade de ter alguma doença mais para trás. Então, o fato de eu ter os ovários policísticos foi desde a minha adolescência, né? Porque eu não culpo a minha mãe. Mãe, se a senhora estiver vendo esse vídeo, eu não estou culpando a senhora. Te amo. Beijo pra senhora, viu, mãe? Mas minha mãe nunca me levou no médico, né? A gente nunca foi no ginecologista, ela nunca procurou nem nada pra gente poder saber o que estava acontecendo. Então, aí por isso que eu tive esse problema desde novinha. Então, gente, você que é mãe, tem filha em casa, tem adolescente em casa, que já teve a primeira menstruação ou que ainda vai ter, qualquer problema a gente corre, leva pro médico, entendeu? Eu vou falar aqui os sintomas, você pode estar aí vendo, né, os sintomas da sua filha, se tá tendo alguma coisa, e vai ao médico, porque isso é sério. É um problema sério, tá? Eu vou falar tudo aqui pra vocês, o que causa, o tratamento, sintomas, tudo. Eu vou explicar aqui direitinho pra vocês, tá bom? Outra coisa, eu queria dizer pra vocês, vou até pegar o nome aqui, ó. Eu vou indicar pra vocês, tá? É uma sexóloga, ó, top de linha, viu? É a Kátia Damasceno, tá? Eu vou deixar aqui no link, na descrição aqui embaixo, pra vocês assistirem ela. Ela vai dar alta ajuda pra vocês, ótima mesmo. Então, depois que vocês assistirem o meu vídeo, vocês vão correndo lá pro vídeo dela, tá bom? Pra assistir e vocês vão aprender muito com ela.